Bom dia, bom dia. Primeiro dia do ano de 2024. E eu sei que nem todos passaram, né, uma virada de ano legal, nem todos tiveram 2023 bacana. Mas enfim, 2024 se abriu. Bom dia. Só para dar um oi, para explicar o que é esse momento, nós iniciamos em 2020 o Café com Caneta, que eram pequenos bons dias, pequenos ois, pequenas conversas e trocas, pequenas reflexões. E hoje eu vou conversar um pouco sobre as conexões e trocas que nos humanizam ao outro, como é esse processo, né, que nos empodera como espaço de fala. Quem somos, quem nos tornamos, quem queremos ser. E se quiserem conversar, pode colocar no chat, pode colocar alguma mensagem que depois eu vou ler com calma, alguma conversa que você queira traçar depois. Hoje eu vou conversar um pouco sobre esse livro Vez e Voz das Crianças, da Adriana Friedman. Por quê? Em uma caixinha que eu abri sobre perguntas e trocas, sobre o encantamento, sobre o outro, uma professora, Isabel, ela fez um retorno. E no outro momento eu vou ler a carta dela, a carta de desabafo, que foi fantástica. Foi lindo esse momento dela sobre como a gente enxerga a criança, como que essa criança se torna importante pra gente. Uma criança que tá ali no contato com a gente, crianças com seus fluidos, né? Como ela coloca, seus fluidos, porque são... E o que é que nós sentimos quando essas crianças estão em contato conosco? E isso me remete muito sobre a autobiografia, a pesquisa autobiográfica. Para quem não me conhece, o meu mestrado foi sobre uma pesquisa autobiográfica, foi biografia educativa, sobre minha docência, arte contemporânea na educação infantil. Mas hoje eu vou conversar só um pouco a respeito da Adriana Friedman, que ela citou nessa carta, que eu vou ler depois, quando ela fala sobre revisitar nossa própria biografia. Na página 26, o percurso de vida, ou recortes de alguns períodos ou episódios, conhecendo as narrativas de vidas alheias, abrem portas sensíveis para um mergulho da existência de tantos seres humanos. Afinal, somos curiosos por natureza e, de certa forma, antropólogos. E, às vezes, escutar, observar, ler a vida dos outros, que é também sobre nós. E é isso. Nunca é só sobre o outro, né? Aquilo que nos incomoda no outro, Lacan já falava que está refletindo no espelho o que não foi resolvido, o que não foi respondido na nossa própria existência, na nossa própria vida. Quando a gente gosta de algo, é sobre nós. Quando a gente não gosta, é sobre nós. Sempre esse espelho reflete o outro em nós. O que incomoda no outro é o que está refletindo sobre nós. Mas, voltando agora para 2024, sobre os planos, projetos, né, que nem todos foram cumpridos em 2023, nem tudo dá certo, nem tudo foi planejado e executado como a gente gostaria. Mas 2024 está se abrindo. Eu sou professora de educação infantil, sou mestra em educação a respeito da arte contemporânea na educação infantil. Trabalho com crianças bem pequenas, durante muitos anos com crianças de 2 anos de idade. Agora eu tô com crianças de 3 anos nesse momento. Mas o que eu queria partilhar é sobre, hoje, abrindo novamente para o nosso Café com Caneta, começou em 2020, mas a gente está retomando, sobre as nossas feridas. As feridas que nos fecham, que impedem que a gente faça o encantamento, que a gente esteja sempre encantada. É porque nem sempre a gente se conhece. Ou às vezes a gente se conhece, mas a gente não conseguiu encontrar todas as respostas para fechar todas as feridas. E isso repercute na nossa sala, na nossa docência. Um grande exemplo que eu gosto de falar, voltando para a educação infantil bem pequena, nesse processo de acolhida, né, que a gente vai começar sobre as crianças que choram, as crianças que estão inseguras dentro da educação infantil. E muitas professoras que eu conheço, elas sempre relatam, embora ano após ano estejam ali com as crianças naquela mesma faixa etária, elas sempre comentam que como o choro da criança incomoda a elas mesmas, incomodam ao ponto que elas sentem dor de cabeça quando chegam em casa, elas choram junto com as crianças, e isso
é um desajuste emocional nosso. As nossas feridas interiores, elas estão ainda abertas. Então, o choro da criança tá incomodando porque tá repercutindo no nosso choro. Aquilo que nós vivenciamos na nossa infância tá no nosso inconsciente. E por que é tão importante a gente se conhecer? Para que a gente possa se trabalhar, para a gente possa dar o melhor da gente dentro da educação infantil. Na página 27, ela fala sobre as nossas feridas. E as feridas, muitas passam pela tela da nossa mente como se estivessem acontecendo aqui agora. Outras, muitas vezes, profundamente inconscientes. Quantas frases ou comportamentos a gente repete? Como se aquele jeito ficasse sempre impregnado na nossa alma. Outras, tantas vezes a gente rejeita ou faz o oposto, pela repulsa que aquela palavra, aquela expressão, aquele gesto, aquele grito nos causava. Tantas e tantas situações que ficavam no passado e das quais sentimos imensas saudades e gostaríamos de viver e revisitar. No dia a dia pode parecer inviável fazer esses resgates, mas é possível sim, sobretudo no nosso mundo interior, o lugar mais íntimo, mais sagrado, secreto, inspirador. E os nossos desejos ficam sempre reprimidos e esquecidos? Talvez nem mesmo os conscientes. E para refletir, ela finaliza, e eu estou finalizando, com essa reflexão para que a gente possa fazer um 2024 diferente, para que a gente possa tentar encontrar, conseguir encontrar formas de fechar as nossas feridas. Claro, precisa de muita terapia também, não sou terapeuta, mas a gente está como docente para caminhar juntas, para fazer um 2024 diferente. E olha como é importante essa reflexão autobiográfica. O que parei de fazer e que eu adorava? Por quê? Fui tolhido? Fui pressionado? Fui impedido? Sofri um trauma? Algum impacto me paralisou? Não havia mais tempo para eu pintar, para cantar, para eu dançar, para eu encontrar meus amigos, para eu escrever? O que foi que me tirou da estrada? E o que eu continuei fazendo na idade adulta, mesmo que longe do meu espaço de infância? Quais as primeiras impressões, brincadeiras, imagens, brinquedos da criança que eu fui? Quais eram os meus espaços preferidos na casa que eu cresci? Onde e com quem brinquei na rua, no meu bairro, na minha cidade? A brincadeira ou as atividades que povoavam a minha infância nas férias eram diferentes daquelas durante o ano escolar? Variavam da casa dos meus pais para a casa dos meus avós? E a escola? E no recreio? E nos entretempos e os entre os lugares, onde reconheço as marcas que ficaram empregadas na minha vida? E as viagens? E os percursos a pé? Transporte público, bicicleta, carro, passeios de barco, avião? O que foi que eles me ensinaram? Para onde os meus olhares e interesses apontavam? Quem eu era? Quem eu sou hoje? O que ficou pelo caminho e o que permaneceu? E ela finaliza dizendo que é importante insistir que nunca é tarde demais para retomar nossa essência, nossa alma, nossos profundos segredos e desejos. Sempre é tempo e necessário, para reintegrar nossa saúde física e psíquica. E eu finalizo esse momento conversando para que a gente possa passar, a acolher os nossos sentidos, nossos sentimentos, porque a gente não pode falar de uma educação infantil de qualidade, uma educação infantil encantadora, se a gente não estiver na plenitude da nossa docência. E quando eu falo plenitude, eu estou me referindo à consciência do que dói, a consciência das feridas que precisam ser fechadas, a consciência de quem eu sou naquele lugar. Teve um pequeno vídeo que eu falei sobre o não lugar. E o não lugar, ele grita mais alto que o lugar. O que é que me faz me sentir pertencente àquele grupo ou àquele local? E isso reflete também nas crianças na escola. Porque o não lugar, segundo Marc Augé, ele fala, que é um filósofo, ele fala sobre o quê? Os espaços públicos, esses espaços transitórios, um banco de uma praça, um ônibus, um local transitório, ele faz a gente só se sentir como se a vida estivesse ultrapassando a gente, porque é um espaço que não tem pertencimento, não tem a singularidade das relações.
Mas eu gosto muito de um exemplo que contradisse tudo, que revolucionou e foi agora chocou, né? Porque ele viralizou nas redes sociais, que foi um exemplo de um grupo num ônibus que faz o mesmo trajeto todos os dias no mesmo horário, e eles estavam fazendo um amigo secreto entre eles, de tanto sentimento em um local que não existe sentimento para a filosofia, que é o não lugar, um local transitório, mas eles se sentiam pertencentes, se sentiam unidos ao outro. E é sobre isso, é sobre o outro em nós, sobre a gente, para que a gente possa, esses primeiros momentos que eu falei muito sobre a gente, sobre o encantamento interior, é apenas uma abertura para que a gente possa começar a falar sobre encantamento na educação infantil, para que a gente possa começar a dialogar sobre a arte contemporânea, que é fantástica, os elementos da arte contemporânea na educação infantil como linguagem, né? Como linguagem que se abre a outras linguagens, a plasticidade, né, dessa linguagem. E eu agradeço esse momento, fica a partilha para que de vez em quando a gente possa ter, quando quiserem conversar, podem mandar um direct, pode colocar na mensagem sobre o que você gostaria de conversar, para que a gente possa entender, conhecer quem é você, com quem eu tô falando, quem é você como pessoa, o que é que você gosta, o que você não gosta, o que você deixou de gostar, o que você quer conversar, sobre o que você quer conversar na educação infantil e na vida, para que a gente possa continuar essa rede de relacionamento. Um abraço para todos.